relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nós vamos ler essa escritura de Apocalipse capítulo 8, verso 6, aonde fala sobre as trombetas, que nós estamos lendo a mensagem A Festa das Trombetas. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E nós vemos aqui que o profeta cita, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Vocês observam que o profeta cita, onde nós lemos a última vez aqui, Apocalipse, no parágrafo 144 desta mensagem, ele diz isto: agora este chamado da festa das trombetas, a aproximação de algo. Observe, Apocalipse 8, 7. Se vocês querem anotar, notamos que a primeira trombeta espalhou saraiva, sangue, fogo sobre a terra, exatamente como em Êxodo, quando Deus estava chamando o seu povo para fora do Êxodo. Então ele mostra aqui exatamente como em Êxodo, quando Deus estava chamando seu povo para fora do Êxodo. Então nós vamos... eu quero ler também mais uma escritura aqui, talvez um pouco diferente, mas eu quero ler no livro de Daniel, capítulo 7. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Estava anotando ali as escrituras. Deixa eu ver ali.
Pegar aqui a escritura que eu quero aqui. Daniel, capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Isso aqui mesmo. Versículo 7, versículo... Versículo 2, falou Daniel, e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Quero que vocês observem, né? Que eu vou ler aqui depois, vocês vão lembrar disso aqui. Tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então você vê que aqui fala dessa besta, né? Coroada aqui, né, que tinha 10 chifres. Apareceram antes dele, né, no verso 8, né, e tinha 10 chifres. 10 chifres. Eu não vou entrar tanto assim nos 4 animais, né, mas quando eu citar aqui, eu gostaria que todos pudessem lembrar, quando o profeta citar, de algo que eu quero falar. Juntamente com isso aqui, nós vimos, então, Apocalipse 8, falando de 7 trombetas. E, prosseguindo na leitura aqui desta mensagem, né? Prosseguindo um pouquinho na leitura desta mensagem, eu quero ler algumas coisas aqui. Vamos fechar nossos olhos neste momento. Feche seus olhos, né? Faça a sua oração e ore ao Senhor nesse momento, né? Faça a sua oração nessa hora. Faça a sua oração nesse momento, irmão. Você leu a palavra, você está aqui para adorar ao Senhor, né? E agradeça a Ele nessa hora, né? Adore ao Senhor. Viemos aqui para cultuar ao Senhor, né?
Fala em voz alta, né? Adore ao Senhor. Pai Celestial, todos nós estamos aqui, Senhor, nossos olhos fechados, orando e agradecendo ao Senhor. E assim, Pai, queremos acompanhar o culto, queremos ler a Tua palavra, queremos receber a porção, o Espírito Santo, Pai, a vivificação da leitura, Senhor, pois nós amamos a Ti, Senhor, e pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar neste momento. Eu gostaria que a igreja pudesse estar atenta nesta hora para o que vamos falar. E quero que vocês observem, Eu estava meditando e observando, a leitura desta mensagem, a festa das trombetas. E eu quero ir devagar aqui, na verdade, Vocês vejam que o profeta disse que a razão, no parágrafo 145, a razão porque estas 7 trombetas não se aplicam a esta igreja e a esta era é porque isto é para Israel somente. Então nós já falamos aqui e estamos meditando nisso, falando que as trombetas, falando de trombetas, ela tem um significado. Ela tem um significado espiritual. Às vezes, a gente torna a falar sobre isso, porque eu vejo, irmãos, e percebo, que precisamos captar, Como nós lemos aqui esses dias, o profeta falando sobre o molho movido, e que depois ele se torna pão. Quantos lembram disso, E vocês lembram que ele fala que se vocês captarem, Então, usar a expressão captar não pode ser para nós, irmão, meramente uma expressão, ou uma palavra comum, vamos dizer assim, ou repetido, no sentido de não atentar, de não observar, que esse captar é aquilo que o profeta usou. Esse captar o profeta usou várias vezes, e eu lembro quando ele fala concernente às escrituras de Timóteo, que teriam comichões nos ouvidos, e faça a obra de um evangelista, e ele estava ali no estacionamento. Quantos lembram dessa passagem? Está na mensagem Nomes Blasfemos, e ele fala que ele lia aquela escritura, até um certo ponto. Vocês lembram disso, irmãos? Aí ele fala assim, então ali, estando ali, eu pude... ele disse, eu captei. Aí ele estrala o dedo assim, eu captei. E ele fala que ele estava pregando no púlpito, acho que há 30 anos, e nunca tinha passado daquela... e ele fala, na mensagem, está lá bem claro, na mensagem Nomes Blasfemos, e ele fala que nunca tinha ido além daquilo. Que aí ele mostra sobre o comichões nos ouvidos. Ele lia a primeira parte só, que falava sobre faça a obra de um evangelista. Aí depois ele usa essa expressão, ele usa essa expressão de daí eu captei aquilo. E nós vemos, irmãos, que esse captar, então está ligado a abrir o entendimento. Se nós lemos ali eu sempre li, as escrituras de São Lucas, capítulo, creio que é São Lucas, capítulo
no final de São Lucas, no capítulo 23 de São Lucas, né? Onde ele fala assim, ó. Eu sempre leio essa passagem, né, de São Lucas. Eu creio que é o capítulo São Lucas, capítulo, vamos lá, vamos ver se eu lembro aqui. Deixa eu só encontrar aqui São Lucas, capítulo 23, onde ele diz assim que... Deixa eu só encontrar aqui. Vocês vão ver aqui onde ele disse que abriu o entendimento dos discípulos. É 24? Isso, 24, né? 45, né? Aonde está escrito assim, ó. Então, São Lucas 24, 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Porque eles estavam ali, prestem atenção, eles estavam ali, né? E ele apareceu, né, e disse, vede as minhas mãos, lá no 39, ó, vede as minhas mãos, os meus pés, que eu sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco? E disse, são estas as palavras que vos disse ainda estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, quando ele começou a falar, então, como usamos aqui, né? Então, eles captaram, vocês estão entendendo? Então, abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Então, quando nós vemos aqui na mensagem Nomes Blasfemos, quando o profeta disse que ele estava lendo a Escritura, faça a obra do evangelista, cumpra o teu ministério, né? Porque virá o tempo em que sofrerão a sã doutrina. Né? Ele disse aqui, ó, tendo comichões nos ouvidos, né? Tá aí. Então ele fala assim, ó. Mas lembre-se, então a outra noite, quando não cheguei a ler o resto disto, nos 30 e tantos anos que eu tenho pregado nesse tabernáculo. É muito importante, irmãos, toda a igreja ver isso aqui que eu estou citando, que ele está dizendo algo muito, né, realmente muito, né, essencial para nós. Ele está dizendo, nos 30 e tantos anos que eu tenho pregado neste tabernáculo, nenhuma vez fui além disso. Vocês entenderam, irmão? Vocês estão ouvindo? O que ele está dizendo? Nos 30 e tantos anos que eu tenho pregado nesse tabernáculo, nenhuma vez fui aonde? Além disso. Vocês sabem o que é 30 anos, irmãos? Vocês sabem, irmãos? 30 anos pregando, e ele disse, eu nunca fui o quê? Além disso. Ele disse, eu não sei porquê, sempre me perguntava, até que um dia vi aonde Jesus apanhou o pergaminho e começou a ler. E leu metade da profecia e parou. Metade da profecia e fez o quê? Parou e disse, lá em Cafarnaum, disse, hoje se cumpriu esta profecia. Por que ele não leu o resto dela? Por que ele não leu o resto dela, irmãos? Ele disse, é pertinente a sua segunda vinda. Então, tinha uma profecia ali, né, e ele leu metade da profecia e disse, aqui está se cumprindo hoje isso aqui.
E por que ele não leu o restante? Porque o restante era pertinente à sua segunda vinda. Em outras palavras, viu? Vai ter alguém que vai ter que ler essa outra parte dessa profecia aqui. No tempo certo, na hora certa, né? Alguém vai dizer, hoje está se cumprindo esta outra parte da profecia, né? Aí você não vê por que o profeta pregou a mensagem hoje, se cumpriu esta profecia. Aquela profecia, tudo, né? Tem um cumprimento, tá? Aí o que ele diz aqui, irmãos? Veja bem. E ali eu li aquilo não sabendo, e eu fiz o quê, irmãos? E eu captei aquilo. E ali estava bem na minha frente. Aí ele dá o nome aqui da cidade, né? Que ele estava na Carolina do Sul, aquela manhã de pé, lá falando com José Bose. Encostei-me no lado de um carro, o Mombrana estrala os dedos. Vocês entendem isso aqui, ó? O que ele usa? Captei. Quantos anos demorou para ele captar? 30. Então, irmãos, quando estamos falando, né, de algo, então é necessário, às vezes, repetir algumas coisas para que a igreja possa fazer o quê? Captar, para que possa abrir o entendimento. Né? Então, Jesus esteve com os discípulos, irmãos, quantos anos? 3 anos e meio, não foi? 3 anos e meio. Falando para os discípulos, né? Falando para os discípulos. Vocês lembram, irmãos, daqueles 2 caminhantes de Emaús? Nós citamos aqui o culto passado, que ele chegou naqueles 2 discípulos, né? E citou para eles o quê? Não foi a Escritura que citou para eles? E chamou eles do quê? De nécios e tardos em aquilo que havia sido falado, viu? Foi tudo falado. Aí depois teve uma hora que eles fizeram o quê? Eles captaram também. Vocês estão entendendo? Eles captaram e viram que era Jesus. Então, muitas coisas, irmãos, é necessário nós estarmos atentos para que aquilo possa se abrir. Ainda que a gente vai repetindo aqui, vai falando. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos voltar um pouquinho e ver. Né? Eu quero que a igreja, os irmãos, não fique assim, sabe, como se fosse, não fique, como é que eu uso a palavra aqui? A ter, né? A ter seria a palavra, né? A ter, não sei como que eu expresso no plural, né? No conjunto, né? Não sei se não se atenha, né? Seria a palavra. Quando se fala quando se fala das trombetas, você ficar assim, as trombetas, olha só, eu estou no parágrafo 145, ó. A razão porque essas 7 trombetas não se aplicam a esta igreja e a esta era. Então, se você se ater aqui, você vai estar na mente, assim, não, quando se falar de trombetas, de trombeta, vamos ver se eu consigo expressar para você, né? A palavra é assim, ó. Eu quero que a igreja, todos os irmãos, possam captar. A palavra é assim, ó. Que você não se limite, essa é a expressão, não se limite apenas, quando falar de trombetas, não se limite apenas olhando para as trombetas, que é para Israel. Vocês conseguiram entender isso ou não? Conseguiram? Porque quando se fala assim, ó, trombetas, a mente da gente vai para onde? Para Israel. E esquece que também tem trombetas para quem? Para quem? Para a noiva. Tá, eu falei trombetas, né, plural, né? Falei trombetas plural. Por que eu falei trombetas plural, né? Porque o profeta disse que cada palavra de Deus é uma trombeta. Vocês entendem? Porque às vezes fala assim, ó, tem trombetas para nós. As pessoas ficam limitadas. Então,
quer dizer que nós também temos 7 trombetas? Não estou dizendo isso. Para Israel lá, é 7. Vocês conseguiram entender? Para nós, tem uma trombeta, que está escrito lá em Apocalipse 10, não está, irmão? 7. Mas na voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta. Vocês entenderam, irmão? Singular. E também tem para nós a trombeta do Evangelho. Amém? Então, nós temos que entender, né? Você ouve, né? Uma palavra, aquilo você ouve como um som de trombeta para você. Você ouve como um som de trombeta para você. Aí, irmãos, eu vejo que quando se fala trombeta, nós estudamos aqui já, voltamos atrás. João disse que ouviu uma voz como, né, um som de trombeta. Eu ouvi uma voz como um som de trombeta. Por que ele usou o som de trombeta? Por que ele não usou? E ouvi uma voz como um som de guitarra. Vocês lembram que nós falamos isso? Entendendo? Porque trombeta é um chamado para algo, né? É um chamado para algo. É como, irmãos, exatamente, né? Nós falamos aqui. Às vezes nós damos certos exemplos aqui que não devemos passar despercebidos. Às vezes usamos certos exemplos que até mesmo rimos, né? E às vezes passa despercebido. Mas o profeta também usava esses exemplos e dizia, né? Como nós lemos aqui, ele falando, eu não estou brincando com isso, né? Ele deu vários exemplos. Então, quando ele deu um exemplo, né? Que ele disse assim, ó, quando ele deu aquele exemplo, essa resposta é mais fraca do que a sopa, essa teoria, uma coisa assim, né? É mais fraca do que a sopa do frango que morreu de fome. A sombra da sombra. Vocês lembram disso, né? Às vezes, irmãos, nós rimos, né? Mas nós temos que prestar atenção no significado daquilo. Esses dias ele estava falando, eu estava lendo a mensagem, acho que é o 6º selo. Ele conta que ele fala algo interessante ali. Ainda que eu tivesse um bloco de, na mensagem o 6º selo, ele disse um bloco de concreto tão alto, e eu usasse um chapelão, não alcançaria o bloco. Aí eu fiquei pensando, né? Eu estava ouvindo isso, né? Ele falando nessa mensagem o 6º selo, ainda que eu usasse um chapelão, bloco de concreto, eu usasse um chapelão, não alcançaria, né? Alguns exemplos, então. Ele fala isso, né? Isso é mais fraco do que a sopa feita da sombra. Tá. Sopa feita do quê? Da sombra de um frango que morreu de fome. Dá para imaginar que sopa que é essa? Sopa da sombra do frango que morreu de fome ainda. Tá, como eu disse, né? O que ele está dizendo ali, né? Eu espero que isso não soe como sacrilégio. Esse não é um lugar para brincadeiras, mas eu simplesmente lhe disse. Isso é mais fraco do que a sopa feita da sombra de um frango que morreu de fome. Por que eu estou citando isso? Que às vezes, irmãos, como eu citei aqui, quando nós íamos para a escola, nós ouvíamos a campainha para chamar para ir para o recreio. Lembra? Até nós brincamos aqui. Apertava a campainha, era hora de ir para o recreio. Apertava a campainha de novo, acabou o recreio. Não era assim, irmãos? Irmãos, não era assim, igreja? Tá. Ou havia uma professora, acabou o recreio! Era assim? Apertava a campainha, aquela campainha, nos seus ouvidos, soava o que para você? Tá. O que a campainha falava para você quando você estava lá escrevendo, né? Escrevendo, e de repente soava a campainha. O que a campainha falava nos seus ouvidos? Você estava escrevendo lá, né? Primeira aula, segunda aula, o recreio era em qual aula?
Na terceira? Primeira aula, segunda aula, terceira aula, de repente... O que a campainha falava nos seus ouvidos? Diga, vamos lá, todo mundo. O que a campainha falava? Ou a campainha, você escutava a campainha assim, ó. E falava, o que é isso? O que é isso? O que é esse negócio berrando aí? Era assim que você falava ou não? O que você falava para o seu colega? Tá, mas você ouviu a campainha falando recreio ou não? Mas você entendia que era aquilo. Vocês estão compreendendo? Então, quando... Era como dizer assim, mas eu penso assim, era como dizer assim, olha, quando nós ouvimos aquela campainha soando, né, nós sabemos que é hora de ir para o céu. Vocês estão entendendo? Para aqueles que entendem, ele disse, a voz. Para aqueles que entendem o som. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, quando se fala de trombetas, vamos lá, não vamos nos ater, nos limitar apenas às trombetas que é para quem? Para Israel. Por isso que ele está levando nós aqui. Agora, a razão, vamos lá, 145, a razão porque estas 7 trombetas, você viu o que ele disse ou não? Quantas trombetas ele disse aqui? Essas 7 trombetas não se aplicam a esta igreja e a esta era, é porque isto é para quem? Israel somente. Este é o chamado, está vendo? Da reunião do povo. E agora há somente uma coisa importante aqui, a que eu quero que vocês cheguem. Então ele disse, tem uma coisa importante que eu quero que vocês façam o quê? Cheguem. Então tem alguma coisa importante que ele queria falar aqui ou não? Em alguns minutos. É o ponto, qual que é o ponto? É o ponto aonde vocês verão, porque isto não se aplica a esta era na qual estamos vivendo. As 5 trombetas, não está escrito aí? Está escrito quantas trombetas aí, irmãos? As 7 trombetas. Eu sei que muitas pessoas discordam disso, mas eu sei que isto é assim, ele está dizendo. Por que eu sei que isto é assim? Ele disse, por que eu sei que isto é assim? Porque eu não obtive de mim mesmo. Não que eu esteja dizendo que vocês estão dizendo isto, porque eu não obtive de mim mesmo. Meu pensamento não é o meu próprio. Seja o que me disse, isso está... se isso está errado, então está errado. Mas eu não estou dizendo isso por mim mesmo, estou dizendo isso pelo que alguém me disse. Esse alguém quem que é? Deus, que nos falou e fez todas estas coisas que ele tem feito e apareceu. Veja, assim eu sei que está correto. As trombetas são o que, irmãos? A reunião de Israel. As trombetas são para reunir Israel. Observe, a primeira trombeta soou. Então ele disse, as trombetas. Quantas trombetas, irmãos? Diga, 7. Aí ele cita Apocalipse 8:7. A primeira trombeta soou, o sangue, fogo, saraiva. E tudo, espalhado sobre a terra. Estão vendo? O que estava ele fazendo? O que estava ele fazendo? Trazendo Israel para fora do Egito espiritual. Qual que é o Egito espiritual aqui que ele está dizendo? Está entendendo? Aonde Israel tinha sido espalhado, as nações. Quem compreendeu aí? Então, eu quero que vocês observem. Tá? Vejam, de volta para a sua terra natal. Agora, permite-me dizer isto aqui mesmo. Aí ele vai dizer, deixa eu dizer para vocês algo. Que toda trombeta que soou sob o 6º selo. Chegaremos a isto em algum minuto. Onde apanhamos o selo ali. Todas as trombetas soaram sob o 6º selo. Por isso que o 6º selo é importante. Nós vamos também ler o 6º selo. Quero que vocês leiam também o 6º selo. Por quê? Ele disse, porque o sétimo, ele fala, por quê? Porque o 7º houve o quê? Silêncio. Ninguém sabia. Isto foi o quê, irmãos? Foi o minuto ou a hora em que Cristo viria, como ele nos revelou isto.
Quantos lembram que o sétimo selo está em 3 partes? Quantos lembram que nós falamos isso? Citamos isso. Então, toda vez que citar o sétimo selo, temos que entender que o sétimo selo está em um mistério tríplice. Amém? O sexto selo também tem um tríplice propósito. Amém? Então, quando ele fala do sétimo selo aqui, né, ele só dá uma passadinha aqui no sétimo selo, né, e fala isso. Mas toda trombeta soou sob o sexto selo. Sob o quê, irmãos? A perseguição dos judeus. Observe, Apocalipse agora, 8, e começando com o versículo 7. Todas. A 7 trombeta foi o quê? Foi o chamado de Israel para fora. Está vendo? Natural no Egito. Agora, isto é o chamado de Israel para fora no sentido espiritual. Ele os estava aprontando para virem à festa da expiação. Amém, irmãos? Vocês compreenderam? Para a festa da expiação. A festa da expiação é outra festa.